Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é: a Cazé TV não vai substituir a Globo, mas está conseguindo substituir algum dos rituais nacionais brasileiros. E eu tô aqui vendo ao vivo o jogo da Copa, México 2-0 na África do Sul, cartão vermelho pra sei lá quem, acabou de acontecer aqui, cara, qualidade de imagem boa, hein? Pessoal aqui doidaço no chat, 4.710.940 pessoas assistindo nesse momento. Essa vai ser inclusive a maior Copa da história, com 48 seleções e 104 partidas. Então, muito mais dinheiro pra gente gastar aí com figurinha. Eu tenho um filho que tem quase 10 anos, tô gastando os tufos nessa porra aí. Mas eu não estou aqui pra falar do futebol em si, porque caso contrário seria um vídeo horroroso. Só que essa Copa tá mostrando uma virada na forma como o Brasil assiste futebol. E mais uma coisa, tá marcando uma virada na forma como o país está se reunindo em torno desse mesmo evento, né? Porque durante décadas nós nos reunimos ao redor da Rede Globo. Em 2022 já marcou uma transição super importante. Eu vi a maioria dos jogos da Copa na Cazé TV, só quando eu comecei a ficar meio cabreiro com o delay, eu comecei a ver na TV aberta mesmo. Só que não era só isso, né? A família ligava a TV ali e o comércio parava, a rua esvaziava. Então todo mundo acompanhava o mesmo evento no mesmo horário por essa mesma mediação. Mas agora a Cazé TV, que é o canal digital operado aí pela Live Mode, né? A Live Mode conseguiu os direitos de transmissão ao vivo de todos os jogos da Copa, e isso cria uma fragmentação que podemos considerar como inédita nesse mercado brasileiro de mídia esportiva. Só que assim, a Cazé TV vai substituir a Globo? Como alguns vão dizer aqui, por exemplo, eu não acreditaria tanto nisso, porque a Globo tem, né, TV aberta, tem TV fechada, tem Globoplay, tem jornalismo, tem dramaturgia, tem equipes, tem muito dinheiro também, tem também principalmente memória popular e uma presença que foi diária na vida de milhões de brasileiros. Mas a Cazé TV começa a disputar uma função que era da Globo ali durante décadas, que era, cara, a capacidade de criar grandes rituais nacionais. E vou colocar aqui de atenção: e poucas redes de TV no mundo tiveram essa hegemonia que a Globo teve. Talvez a mais próxima seja a Televisa no México, ou a BBC no Reino Unido também. Só que pensa comigo, a Globo ela não transmitia só futebol, ela ajudava a organizar um sentimento coletivo em torno da seleção. Então tinha aquela coisa da narração, da vinheta, da escalação, do gol, da derrota, da vitória também. Então a Globo era uma espécie aqui de mestre de cerimônias da identidade nacional. Só que essa função está migrando aos poucos aqui, né? Porque a gente está indo para uma nova estrutura agora. A gente está indo para a estrutura de plataforma digital, que tem streaming, mas não só isso, né? Tem rede social envolvida, tem chat ao vivo, que é super importante. Então a pergunta que eu tenho aqui não é só quem vai transmitir o jogo, a pergunta é quem vai organizar a experiência coletiva de assistir ao jogo. Porque assistir uma Copa pelo YouTube é diferente de assistir a Copa pela TV aberta, né? Pensa, na TV aberta o público recebia aquela transmissão de forma mais passiva. Basicamente vinha de anexo aqui com a TV aberta um sofazinho, né? Para a pessoa sentar ali e assistir. Acabei desenhando um banco aqui, mas enfim, deu para entender a ideia, né? Vamos botar um negócio aqui para dar uma cara de sofá. Agora, no ambiente digital, a experiência é diferente. A pessoa vai assistir de vários dispositivos diferentes ali, né? Celularzinho, computador, TV também, etc, etc. E a pessoa vai assistir, vai comentar, vai compartilhar, vai gravar corte, vai ver um meme ali, vai acompanhar a reação também em outros canais, vai entrar no chat, vai mandar mensagem no Zap, vai mudar de tela, vai participar dessa circulação ali do evento em tempo real. Então assim, não é só uma alteração de mídia, é uma alteração de ritual. Então esse vídeo não é sobre a Cazé TV substituir a Globo, é sobre um negócio maior, é sobre quem vai herdar o poder de reunir o Brasil nos diversos eventos que a gente tem, e até se esses eventos serão possíveis no futuro. Porque eu acho que você vai concordar comigo, o sentimento de comoção coletiva já não é mais como antes. Mas tem um lugar que tem o sentimento coletivo de comunidade muito maior que qualquer outro lugar. E se você já assistiu o vídeo do canal, você sabe qual lugar é esse, que é a nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotas azuis, malafaias. Como vocês sabem, o apoio de vocês é fundamental porque eu continuo esse trabalho aqui no YouTube. Se você quer receber os vídeos do canal com antecedência, esse não vai ser um vídeo com antecedência, gravei ontem para te soltar agora, mas tem 7 vídeos que você já pode assistir com antecedência no canal. Também pode sugerir novos temas aqui e também pode receber vídeos exclusivos, inclusive as bases filosóficas do canal em forma de curso. Tem Pierre Bourdieu, tem Theodore Adorno,
Adorno, tem Mark Fisher, tem Guy Debord, tem Karl Marx e vai ter muito mais na sequência. Para tudo isso tem um botãozinho abaixo do vídeo, começa com 5 por mês para se tornar membro. Assim você também ajuda a manter os nossos vídeos sem propaganda. Os vídeos percorrem do começo ao fim sem propaganda aqui. Mas caso você não possa se inscrever, não tem problema também. Deixa o joinha, isso ajuda a levar o vídeo para mais pessoas. E também não deixa de se inscrever no canal, assim você não perde os próximos vídeos e vamos continuar. E você já deve saber que a televisão brasileira não nasceu num mercado livre ali com várias empresas competindo em igualdade de condições. Porque na verdade a Rede Globo é um grande megazord. Para quem já assistiu Power Rangers aí, eu não assisti muito, assistia mais Jaspion, Changeman, Jiraiya, Giban também, Giban era top. Mas era uma relação muito próxima de Estado. Que mais que a gente vai ter aqui também? Nós vamos ter elite econômica. Que mais que a gente vai ter formando o Power Ranger aqui? Vamos ter também publicidade. E também, meus amigos, uma infraestrutura de telecomunicações. E durante o golpe militar, o Estado brasileiro ele tinha uma obsessão ali, que era integrar o país. E o Brasil, obviamente, né, como você sabe, é um país muito grande, um país muito desigual, um país muito fragmentado também. É cheio de regiões com pouca conexão. Então, para os militares, integrar o território era uma questão econômica, mas também era uma questão de controle político. E essa integração do Brasilzão não dependia só de estrada, só de obra. Dependia também de comunicação. Era preciso fazer uma mensagem chegar a milhões de pessoas que estavam espalhadas pelo país, que estavam ali em vários estados, tudo ao mesmo tempo. E é nesse contexto que a televisão ela vai ganhar uma função muito importante. Nós tivemos a criação de um sistema nacional de telecomunicações e vamos ter empresas estatais como a Embratel, a empresa brasileira de telecomunicações. E isso deu uma base técnica para transmitir sinal de TV para o país inteiro. Então a infraestrutura de micro-ondas ele permitiu que a mesma programação chegasse ali ao mesmo tempo em diferentes regiões do Brasil. E aí a TV aqui, ela vai conseguir cumprir algumas funções ao mesmo tempo. O que ela vai conseguir fazer? Ela vai conseguir gerar um mercado consumidor, né? Pensa, se o país inteiro está assistindo a mesma programação, ele também vai poder ser alcançado ali pelos mesmos anúncios. Vai poder comprar os mesmos produtos. As pessoas vão ter também os mesmos padrões de consumo. Claro que não igualzinho, mas vai ter uma tendência maior para isso. E a segunda, como você já deve ter desconfiado, era a política ali, né? Então a gente vai ter uma narrativa comum sobre o Brasil. E eu acredito que muita gente que quer a volta aí da ditadura militar provavelmente consumiu muito essa narrativa aqui. E isso foi enraizando na cabeça da galera, né? Porque a TV ajudava a organizar os costumes, os comportamentos, os desejos das pessoas, as formas das pessoas entenderem a realidade. E foi nesse ambiente aqui que a Rede Globo se consolidou. E o Jornal Nacional, que foi lançado no dia 1º de setembro de 1969, ele é um grande símbolo desse processo aqui, porque ele não era só um telejornal, ele era a prova de que o Brasil podia ser narrado, e ele podia ser narrado todas as noites, como se fosse uma única comunidade reunida, todo mundo na frente da mesma tela, todo mundo que tinha TV no caso. E a Globo foi a empresa que melhor entendeu essa oportunidade. Então eles souberam usar a infraestrutura do Estado, souberam usar a lógica do mercado publicitário também, e conseguiram a força da televisão para construir o que a gente chama de padrão Globo de qualidade. E o padrão Globo de qualidade não era só uma questão estética, era um modelo de produção. Então a Globo transformou a programação televisiva num produto de massa. Ele era previsível, né, os programas sempre no mesmo horário ali, também ele era escalável, né, porque podia atender o país todo, ele era também bem acabado e acima de tudo isso, super eficiente para vender publicidade. E podemos dizer, meus amigos, que a base para que essa TV pudesse ficar de pé, o hackzinho dessa TV aqui, pode ter certeza que era aqui o mercado publicitário, né? Porque o que a emissora vai fazer aqui? A emissora, ela vai entregar uma audiência. E aí o anunciante aqui, ele vai pagar aqui vários cifrões para aparecer na frente dessa audiência. E aí as agências de publicidade, eles vão organizar a distribuição de
todo esse dinheiro. Só que no Brasil esse sistema ganhou um mecanismo que é muito importante, que é a bonificação de volume. Muita gente acaba chamando de BV, que eu acho meio ruim porque parece Boca Virgem. Quando eu era pequeno chamavam de BV Boca Virgem. Não sei se vocês já ouviram essa porra antes, ou se foi só na minha escola, depende, foi só na minha escola. Só que o que é o BV, meus amigos? O BV, ele é uma espécie de comissão ou prêmio financeiro que é pago aqui pelos veículos de comunicação para as agências de publicidade. E aí esse pagamento cresce dependendo do volume de dinheiro que a agência está direcionando para aquele veículo. E isso cria um incentivo ali que é poderoso, porque pensa assim, se a emissora tem muita audiência aqui, ela vai receber mais verba. E se ela recebe mais verba, ela consegue produzir melhor também. E aí, se ela produz melhor, ela mantém a audiência. E se ela mantém a audiência, ela continua atraindo mais dinheiro. Então, só resumindo, né? O anunciante que quer uma marca tem dinheiro para anunciar. Aí essa marca vai contratar uma agência de publicidade. Aí essa agência vai comprar espaço ali nos veículos de comunicação. E o veículo ele devolve esse BV para a agência, quando o resultado ali é muito bom. Então, o sistema se retroalimenta. E as maiores verbas, elas tendem a ir para quem já está no centro. E durante muitas décadas, esse centro foi a Globo. Em outros mercados, esse tipo de prática vai gerar crítica ali, né? Porque o anunciante vai acusar a agência, por exemplo, de priorizar os seus próprios ganhos, ao invés ali de uma melhor estratégia para aquela marca. Mas no Brasil, o BV ele foi institucionalizado. Foi institucionalizado pelo SEMP, que é o Conselho Executivo das Normas Padrão. E depois de algumas leis, inclusive aprovadas depois, essa lógica passou a ser reconhecida em licitações públicas, inclusive, depois de 2010. Então isso cria uma barreira bem grande para um concorrente menor, né? Não basta uma nova emissora ter ali uma boa ideia. Ela tem que disputar audiência, ela tem que disputar infraestrutura, ela tem que disputar verba publicitária, tem que disputar relação com as agências em escala nacional. Tudo contra uma empresa ali que já estava no centro do sistema. E é por isso que a hegemonia da Globo nunca foi só uma questão de talento ou de competência televisiva. Foi também uma construção material, né? Porque pensa, tinha infraestrutura pública aqui, tinha mercado publicitário, tinha agência, tinha escala nacional, tinha também rede de afiliados, tinha uma produção industrial de conteúdo e tinha ainda um sistema financeiro que empurrava o dinheiro para quem já ocupava esse centro. Então o que eu quero dizer é que antes da Globo ser um símbolo cultural, ela já era uma máquina super bem posicionada dentro da economia da comunicação brasileira. E é por isso que a disputa que hoje acontece com a Cazé TV aqui, ela não pode ser vista aqui só como uma briga simples assim entre uma emissora antiga e um canal jovem do YouTube. A gente vai ter um modelo aqui que foi construído sobre várias questões, né? Concessões públicas, por exemplo, foi um dos pilares, antenas também, afiliadas, e as afiliadas são as emissoras locais que retransmitem ali parte da programação ou programação total. Algumas vezes vai ter ali o jornal regional, né? Uma parte regional da programação. Vai ter também grade linear, né? De programação e publicidade tradicional. Então a gente vai ter tudo isso aqui. Já no lado da Cazé TV, o que a gente vai ter? Algo diferente, né? Algo baseado em plataforma digital, dados, streaming, redes sociais, capital ali financeiro, né? Não que aqui não tenha também, mas enfim, e distribuição global, né? Hoje uma pessoa do Japão pode assistir a Copa como um brasileiro, né? Pode assistir ali ao vivo com as pessoas, né? Claro que o fuso horário vai ficar zoado, ou ela assiste depois ali da transmissão. E vamos ter aí, né, os Google, as Amazon e outros gigantes aí da tecnologia. Então a minha pergunta não é se a Cazé TV vai tirar aqui a audiência da Globo. O que eu estou perguntando é que se a base material que a Globo sustentou por décadas, ela ainda é suficiente para organizar esses grandes rituais nacionais na era das plataformas. E eu falei dessa parte econômica, né, que explica muita coisa, mas ela não explica tudo. Porque a Globo não foi poderosa só porque ela tinha antena, tinha dinheiro, tinha escala. Ela foi poderosa também porque ela conseguiu organizar os rituais. E a Copa do Mundo é o maior exemplo disso, né? E para muita gente a Copa não é um campeonato só de futebol. Ela é uma pausa do cotidiano, né? A escola vai mudar o horário, a empresa vai liberar funcionário, o comércio vai fechar mais cedo, a família vai se reunir, o bar vai encher, a rua fica vazia ali durante o jogo. A gente escuta barulho na cidade quando acontece um gol. Então esse é um tipo de evento que cria uma sensação rara, né? Que é uma sensação de que milhões de pessoas estão vivendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso tem um nome, a gente chama isso de Media Events. Pode ser evento de mídia, mas no internacional fica melhor nesse caso, na minha opinião. E isso foi um termo criado pelo Daniel Dayan Elihu Katz lá
década de 90. E eles estudaram grandes transmissões ao vivo, tipo o casamento real, né? Quando falo real, da família real, no caso. Também funerais ali de chefes de Estado, missões espaciais também, as visitas do Papa, né? Quando são televisionadas, Olimpíadas também e as Copas do Mundo. E a ideia é bem simples, que quando alguns eventos eles são transmitidos ao vivo para milhões de pessoas, eles funcionam como uma espécie de cerimônia moderna, né? Eles vão interromper a nossa rotina normal. E eles chamam uma atenção coletiva, né, da sociedade e fazem todo mundo olhar para o mesmo ponto. Então tem muito sobre ritual, sobre religião, sobre momento de união coletiva. Então a televisão, nesse caso, não é só uma janela neutra ali para algum acontecimento. A televisão vira um mestre de cerimônia, ela diz para onde olhar, diz qual que é o tom emocional do negócio, vai dizer quais são os heróis, quais são os vilões, vai dizer qual imagem que deve ser lembrada, ela diz qual frase que vai resumir aquele momento todo, né? Todo mundo lembra do É Tetra do Galvão Bueno. E no Brasil, durante muitas décadas, a Globo ocupou esse lugar. E vamos falar, isso durou 40 anos, cara, mais ou menos entre 1970 até 2010. Era aquele media event quase perfeito ali. Então a Globo não estava só mostrando um jogo, ela estava organizando uma experiência de ser brasileiro naquele momento, né? E o gol não era só o gol, era o gol narrado por uma voz, com uma imagem, com uma vinheta, num horário específico para quase todo mundo ao mesmo tempo. E é por isso que a figura do Galvão Bueno ficou tão grande também, né? Ele não foi só um narrador ali, ele virou a voz oficial de um ritual nacional. Mas claro que a gente pode discutir, será que isso é positivo ou será que isso é negativo, né? Porque a TV não está mostrando o centro da sociedade necessariamente, ela está também ajudando a fabricar a ideia de que existe um centro ali. E o Nick Coldry aqui ele vai ter um termo que é chamado de mito do centro mediado. Então um termo aqui que pode até parecer meio complicado, mas a ideia é bem simples. Porque a televisão aqui, ela faz o público acreditar, todo mundo que está aqui à volta assistindo isso aqui, que existe um centro natural da vida da sociedade. E que a própria televisão, ela tem aqui um acesso privilegiado para esse centro. Então é como se ela dissesse para todas essas pessoinhas aqui. Ela está dizendo algo como ali, o que importa está aqui. Vai dizer também, se você quer entender o país, olhe esta tela. E durante muitas décadas, essa foi uma das maiores forças da Globo. Ela vendia a ideia ali de que era uma janela para o Brasil. Só que na prática, ela também está escolhendo o enquadramento dessa janela. Tem um vídeo do Ian Neves que é muito bom, que vocês já devem ter assistido, Porque Odiamos Collor, que fala muito dessa manipulação da Globo ali para eleger o Collor. Isso contra o Lula na época. Mas enfim, né? Eles vão decidir quais imagens que entravam ali, quais vozes vão aparecer, quais eventos vão ganhar mais peso também, quais vão ficar de fora. Então isso dava para a Globo uma capacidade gigantesca de nomear o mundo inteiro ali. É dizer, por exemplo, o que é essa coisa, ou dizer também qual a importância dessa coisa, como essa coisa deve ser entendida. E para mim, assim, cara, quando você assiste, por exemplo, um show do Guns N' Roses hoje, em 2026, um Axl Rose que não canta direito há pelo menos 20 anos, mas os shows no Brasil lotam pra caramba. Não que eles não sejam famosos em outros lugares, mas muito desse imaginário do Guns N' Roses foi da época lá da Globo, onde todo mundo tava ao mesmo tempo assistindo o Fantástico, vendo o clipe lá do You Could Be Mine, vendo o clipe do November Rain, vendo ali os bastidores do Rock in Rio também, do Rock in Rio 2 na época. Então a Globo não tinha só audiência, ela tinha uma autoridade simbólica ali, né? Porque quando um assunto entrava no Jornal Nacional, esse assunto mudava de escala. Isso significava que era importante, importava estar ali. E quando uma final da Copa também passava pela transmissão da Globo, ela virava parte da memória nacional. Então existia uma escolha sobre o que ia ficar na memória das pessoinhas. E essa centralidade era útil para muita gente, né? Pensa lá, para o Estado era útil ter um canal que era capaz de falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Para uma
marca era muito útil anunciar em um lugar onde o país todo estava reunido. Tu podia anunciar, por exemplo, um Bombril e não precisava metrificar a venda ali. As pessoas iam pro mercado e encontrar a porra do Bombril. Para uma confederação esportiva também era útil ter uma vitrine nacional. Para uma agência de publicidade também era útil concentrar a verba ali em quem entregava mais audiência. Então essa centralidade da Globo não era só aceita, era algo alimentado. E a Copa do Mundo, em tudo isso aqui, era o auge desse pacto, porque era algo que acontecia a cada 4 anos e a televisão aberta organizava aquele tempo social. Mas claro que a coisa depois vai começar a rachar. E aí nós começamos a ter uma disputa entre modos de organizar a atenção coletiva. E claro que a Globo perde essa atenção coletiva para tudo que tá à volta, né? Tá perdendo até para mim aqui nos meus poucos views, mas tá perdendo para outros canais do YouTube, tá perdendo para Netflix, tá perdendo para Amazon, tá perdendo para Apple. Mas nesse caso da Cazé TV é um monte de gente ao mesmo tempo num dos grandes rituais da Rede Globo, que pertencia a eles. E a Cazé TV tem o luxo de dizer uma nova frase agora, porque se a Globo dizia assim, olha, tá todo mundo olhando para cá, nesse momento da Copa em específico, a Cazé TV pode dizer algo parecido, mas até mais poderoso. As pessoas estão participando aqui. Então a gente tem eras aqui, né? Algumas eras. E eu diria que a partir dos anos 2000 a gente tem a grande mudança. Nós vamos ter aqui a datificação. Partes da vida do dia a dia começam a virar dados. O teu comentário vira um dado. O teu like vira um dado. O teu tempo de tela vira um dado. Uma pausa num vídeo também vira um dado. Um compartilhamento também vira um dado. Uma busca por um vídeo vira dado também. Uma reação no chat também vira dado. Então aquilo que era só um comportamento humano, agora isso passa a ser medido, armazenado e processado por sistemas digitais, o que não acontecia antes. Então a gente começa a ter uma espécie de tradução forçada do fluxo da vida aqui. As interações humanas começam a virar ali métricas específicas. Métricas que podem ser quantificadas, podem ser guardadas, podem ser analisadas por algoritmos de grandes empresas, principalmente ali no Vale do Silício. E eu diria que isso aqui, meus amigos, não é só uma fase nova do capitalismo, não. É uma fase mais profunda da história humana. Podemos chamar até, talvez você ache um exagero, mas uma espécie de colonialismo. Porque pensa assim, ó, o colonialismo clássico, você tem um território, você tem um recurso natural, você tem um povo que tudo isso vai ser apropriado. Só que nessa datificação, o que vai ser apropriado agora é a própria experiência humana. A tua atenção, o teu comportamento, o teu deslocamento, a tua conversa, o teu medo, o teu desejo, a tua raiva, o teu humor, os teus vínculos sociais também. Então o que eu quero dizer é que as plataformas não extraem só o dinheiro, ela extrai o teu padrão de vida. Então no modelo antigo aqui, a gente tinha aquele mito do centro mediado, como eu falei. A TV fazia a gente acreditar aqui que nós tínhamos acesso especial para um centro. Só que agora, meus amigos, nós vamos ter uma atualização disso aqui, que é o mito do nós. E esse mito aqui, meus amigos, é ainda mais sedutor, porque a televisão dizia assim, olha para cá porque aqui está o centro. E agora as plataformas elas vão fazer outra coisa. O celularzinho aqui vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, olhe para cá porque aqui estão as pessoas como você. Então quando a gente vê isso, parece algo mais horizontal, né? Parece mais livre, parece uma coisa mais democrática, né? Pô, a pessoa vai poder entrar ali no YouTube, no Instagram, no TikTok, no X, no WhatsApp, no chat ali de uma transmissão ao vivo. E a pessoa tem a sensação de que está participando diretamente do mundo, porque ela comenta, ela reage, ela discute, ela faz piada, ela compartilha, ela cria um corte, ela manda meme, ela responde outras pessoas, participa de uma comunidade também. Talvez seja legal pegar justamente esse momentinho aqui para ver o que você está pensando. Manda um recado aí para as redes sociais que você quer mandar. Diz aí, sei lá, tô ciente da parada, ou peguei o esquema, sei lá eu. Diz aí o que você quiser dizer, né? Só que toda essa tua participação que tu tá fazendo aí, ela alimenta uma infraestrutura que não é pública, né? É privada. Cada comentário, cada reação, cada segundo assistido ajuda ali uma plataforma a entender melhor um comportamento. Mas o usuário acha que tá só participando de uma conversa. Só que ao mesmo tempo ele tá produzindo dado. É uma empresa que vai organizar, vai classificar e vai vender essa atenção. Então é uma troca estranha, né? Porque a pessoa ganha uma sensação agora de presença. Só que a plataforma ganha informação sobre o comportamento dela. E é por isso que o poder simbólico também está mudando de lugar. Porque o poder estava concentrado ali, né? Numa torre de transmissão, para poder
poder mandar esse negócio todo lá, né? Mandar o programinha pra moçada. Tava concentrado na grade da TV aqui, no Jornal Nacional, no horário nobre, nas agências de publicidade também e nos mecanismos de bonificação de volume. Só que agora todo esse poder vai para servidor, vai para algoritmo e plataforma de Big Tech. E a Globo organizava a atenção por meio de uma programação fixa. Já as plataformas, elas organizam a atenção por meio da recomendação. Então, claro que os grandes eventos também vão mudar, porque hoje um evento não precisa interromper o fluxo da vida, ele vai entrar dentro do fluxo ali, vai aparecer no feed, naquele recomendado do YouTube, no corte do Instagram, no comentário do X, ou talvez nem apareça, porque você não demonstrou interesse por aquilo, e vai mostrar o que vai ser mais interessante para que você possa ver o anúncio ali que ela queria te mostrar, isso que realmente ela queria te mostrar. E é por isso que os media events agora, eles foram atualizados. Agora isso aqui vai estar mais ligado ali a uma tragédia natural, ou um vídeo viral também, ou algum atentado, né, coisa do tipo. Então são eventos mais rápidos ali, mais fragmentados, mais interativos, mais difíceis de controlar. E a Copa também era um negócio de um monte de gente sentada no sofá ali assistindo o evento. Agora a audiência também ajuda a produzir o evento. E é por isso que a Cazé TV representa um novo tipo de ritual aqui. Um ritual em que o público não está só assistindo. E aí, meus amigos, chegamos na Cazé TV aqui. A Cazé TV não pode ser compreendida só como o canal do Casimiro, né? Porque essa é a imagem pública, é a parte ali visível para o espectador, né? Porque o Casimiro, o requiteiro, ele deu uma sumida já faz um tempo, tá fazendo pouca coisa ultimamente. Ele é a imagem pública, né? A parte visível ali. Só que por trás da transmissão tem uma operação bem maior. Nós temos a Live Mode por trás, como eu estava falando antes. Empresa que foi fundada pelo Edgar Diniz e o Sérgio Lopes. Os caras já vêm de uma experiência grande no mercado esportivo. E eles tinham ali o Esporte Interativo, que foi um canal que foi vendido para o grupo Turner, que hoje está ligado à Warner Bros. Isso aconteceu em 2015. Então o que eu quero dizer é que a Live Mode não surgiu do improviso. Ela já nasceu de gente que conhecia sobre direitos esportivos, sobre negociação com clubes, sobre transmissão, sobre produção de conteúdo, sobre distribuição de mídia também. Depois, em 2023, a sociedade aumentou ainda. Entrou o Leonardo Lencésar, que é ex-executivo de esportes da Meta. Então a gente tem uma mistura aqui, né? Uma experiência desse mercado antigo de televisão esportiva e também tem o outro lado aqui, que é a lógica das plataformas digitais, dos dados, da escala, consumo em rede social, monetização online também. E a Live Mode nunca quis ser só uma emissora de televisão. Elas são um hub aí, de solução para clube, liga, confederação, tá ajudando todo mundo a vender, produzir, distribuir conteúdo, e isso sem depender tanto de intermediário tradicional, né? E no Brasil, o intermediário tradicional sempre foi a Globo. E por muitos anos, vários campeonatos e clubes, eles dependeram de contrato com o Grupo Globo para que eles pudessem ter exposição, dinheiro, alcance no país inteiro também. Agora a Live Mode entra nesse espaço aqui e ainda oferece alternativas, né? Que é produzir, distribuir, monetizar eventos esportivos também em plataformas digitais. Cara, e podemos dizer que a virada foi na Copa de 2022, né? Porque os caras fazendo a maior zoeira, eu peguei bem isso aqui em tempo real na época, talvez você também, mas naquela época a Globo estava pressionada ali pelo aumento do custo dos direitos esportivos e também estava rolando muita mudança de mercado. E por isso eles abriram mão daquela exclusividade absoluta das transmissões pela internet. Então criou um vácuo ali de oportunidade. E a própria FIFA procurou a Live Mode com uma ideia de criar um aplicativo de streaming próprio que fosse pago para o público brasileiro. A FIFA lazarenta como sempre foi, né? Querendo extrair o máximo de todo mundo. Fiz um outro vídeo sobre isso aí esses dias. Só que a avaliação da Live Mode foi outra, porque cobrar assinatura para um serviço isolado, isso seria difícil aqui no Brasil. Ainda mais concorrendo ali com a cultura de transmissão gratuita que a gente tem aqui, né? Nunca pagamos por essa porra, agora vamos começar a pagar, né? Globo tá mostrando ali jogo em TV aberta direto, então a estratégia vai mudar. Daí ao invés de criar um aplicativo pago e fechado, a Live Mode vai apostar em plataformas que o público já estava usando todo dia, né? YouTube, Twitch, rede social, ambiente digital que já está instalado no celular da galera, na televisão, no computador, na rotina de todo mundo. E aí que entra o nosso Casimiro, né? Porque o Casimiro já tinha uma base jovem, já tinha uma base fiel, uma base engajada, ele não parecia ali um apresentador tradicional, ele parecia, né, alguém assistindo ali junto com o público, já tinha uma experiência anterior com o esporte também, então foi uma combinação ali, cara, que foi decisiva.
momento muito específico ali, né? Uma infraestrutura de uma plataforma grande, a negociação com a Live Mode e a comunidade que já estava formada em torno do Casimiro. E claro que em 2022, a Cazé TV ainda transmitiu pouco, foram só 22 jogos naquela época. Era limite de um jogo por dia. Só que mesmo assim aquela operação funcionou como um teste nacional. E teve jogo decisivo ali da seleção que a transmissão passou de 8 milhões ao vivo. Todo mundo ali simultâneo no YouTube. E isso, cara, quando aconteceu, e eu tava lá ao vivo, você também talvez estivesse, esse momento podemos chamar de histórico, de demonstração para anunciante, para clube, para federação, para plataforma também, que o ritual de assistir futebol no Brasil, ele não precisava mais depender só da televisão linear. E depois da Copa do Catar, a Live Mode ampliou a presença. Aí vão vir os campeonatos regionais, Campeonato Paulista, Paranaense também. Depois vai entrar a Copa do Mundo Feminina, Jogo Pan-Americano, Jogos Olímpicos também. Também eles vão entrar aí na Liga Forte União. Depois ali, né, que a General Atlantic e XP eles compram fatia da Live Mode também. Isso em 2024. Então esse movimento todo mostra pra gente que a Live Mode não estava só transmitindo evento. Ela estava tentando reorganizar o mercado, né? Só que para crescer nesse nível, não basta, cara, o carisma do Casimiro, que eu não considero pouco. Mas ainda assim, não é só isso, né? Porque uma produção custa caro, tecnologia custa caro, equipe custa caro, estúdio custa caro. E é aí que vai entrar o capital financeiro, justamente desse pessoal aqui. E esse foi um aporte, cara, que mudou o patamar dessa disputa. Porque daí a Live Mode passou a ter mais força para comprar direito, ampliar a cobertura, investir em esporte olímpico, apostar em modalidades que ainda estão crescendo, até criar um hub de produção digital no Rio de Janeiro. E aí a reorganização societária que foi concluída em 2025 integrou o Casimiro à holding global Live Mode Cayman. E aí vai acelerar a transição de uma produtora de conteúdo para uma plataforma mundial de mídia esportiva. Então esse é um detalhe aqui, cara, que já mostra que a empresa já não está mais pensando só como uma produtora brasileira de conteúdo esportivo. Ela está operando numa lógica de conglomerado internacional agora. E isso lembra muito o modelo da Liberty Media, que conseguiu transformar, né, a Fórmula 1 que estava ali de um jeito que ninguém mais queria saber e trouxe de volta para o jogo. E filme aí, né, com o Brad Pitt, tem as séries no Netflix que eu achei bem massa, inclusive, mas eu assisto, todas as coisas que eu assisto com a minha esposa. Ela tem duas coisas que ela não gosta, é de Fórmula 1 e desenho. E quando eu falo desenho, é desenho na visão dela, que anime também é desenho. Então não assisti tantos episódios ali, assisti uns 2. Mas enfim, Fórmula 1 e MotoGP, isso virou um produto agora global conectado com entretenimento, rede social, base de fãs, uma transformação fantástica que os caras conseguiram fazer. Fantástica, digo, na questão de transformação, não que isso vá ser bom para a sociedade como um todo, né? Tem também Endeavor, que comprou e reorganizou os negócios ali como o UFC, o WWE também ali, o pessoal do wrestling, vai explorar a marca esportiva, entretenimento também, tudo isso em várias plataformas ao mesmo tempo. Então a Live Mode quer entrar nesse game aí, ela quer pegar evento esportivo, clube, liga, modalidade e transformar tudo isso em conteúdo que é distribuído em várias telas, com monetização, dados, patrocínio, cortes, redes sociais, audiência do mundo inteiro. E mês passado aí o Cristiano Ronaldo comprou uma fatia relevante da Live Mode, também o cara aí, só que ele não entra só com dinheiro, ele entra como mídia também. Ele tem uma base de influência gigantesca, ele tem mais de 1 bilhão de seguidores em todas as redes sociais somados. E o primeiro resultado desse movimento já foi a expansão do modelo de transmissão digital gratuita, que aconteceu ali pelos Jogos de Portugal nos territórios europeus, ali alguns territórios selecionados. Isso antes e durante a Copa agora. Então o que eu quero dizer é que a lógica testada no Brasil, ela está começando a ser exportada. E a Cazé TV, ela parece uma transmissão mais leve, mais jovem, mais espontânea. Só que por trás dela, cara, tem uma operação super sofisticada e tá ficando cada vez mais. Porque ela junta um monte de coisa, né? Tá juntando experiência de televisão esportiva que eles já tinham, com plataforma digital, com influência de criador, com fundo de investimento, com direitos esportivos, com dados, com patrocínio, expansão internacional também. Então não podemos reduzir tudo isso ao carisma do Casimiro.
Claro que ele é fundamental, só que a Cazé TV é só a face cultural de uma transformação econômica que é bem maior. E mostra como o esporte está deixando de ser só um produto de televisão e está virando um produto de plataforma, né? Porque pensa, a televisão vendia audiência em blocos. A plataforma vende atenção medida em tempo real no detalhe, né? A televisão ali também organizava grade. A plataforma vai organizar um fluxo completo. A televisão também dependia de uma concessão, de uma antena, de um horário. Já a plataforma, ela depende do algoritmo, da base de usuário, da capacidade de transformar cada momento ali num dado, num corte, no engajamento. Então esse é um salto muito grande. Então a Cazé TV não é só uma forma aqui de transmitir futebol, é uma forma nova, na verdade, de transformar o futebol num ativo financeiro, também num conteúdo ali para a sociedade, mas também uma infraestrutura de dados, né? Estamos aqui com o jogo encerrado, o pessoal tá doidão ainda aqui, tem 505 mil ao vivo, e nas Copas anteriores o público brasileiro tinha uma resposta quase que automática para a pergunta, né? Onde vai passar o jogo? Pô, era só ligar a TV que tava lá na Globo. Em 2022 isso já mudou, só que agora muda ainda mais, porque o cara tem que lidar com YouTube, com TV aberta, com TV fechada, com Globoplay, com Prime Video, com Disney Plus, com SBT, com parabólica digital, com antena UHF, com bombril em cima. Então agora a Copa vira um evento espalhado em várias janelas, mas essa aqui me parece ser a mais divertida ainda. E lembrando que dessa vez a Globo não tem exclusividade de nenhum jogo. Teve também a surpresa do SBT voltando para a disputa. E SBT com o Galvão narrando os jogos do Brasil. Então traz ali um certo saborzinho de nostalgia. E aí, cara, eu acho que considerando a experiência de usuário, o delayzinho aí dos 15, 20 segundos, eu acho que é muito contornável. Isso eu acho que vai ser o principal problema dessa Copa, mas mesmo assim isso não significa muita coisa considerando a experiência que a Cazé TV, na minha opinião, vai fornecer. E é uma visão de futuro sobre como vão ser as transmissões esportivas. E eu quero saber de você se você acha isso bom ou ruim. Diz aí nos comentários sua opinião. Se curtiu o vídeo também deixa joinha, não esquece de se inscrever no canal e considere se tornar membro aqui. Tem uma série de vídeos exclusivos que você pode obter acesso a partir de agora. Tem pelo menos 6, 7 ali para você assistir. E é isso, um grande abraço, te encontro no próximo vídeo.